outro problema que vocês vão notar é que a gente agora tem um use case que está conhecendo um gateway, né? Tá errado, né? De acordo com a setinha da Clean Architecture, a gente diz que coisas aqui de dentro não podem conhecer coisas aqui de fora. Então, o nosso use case está conhecendo um gateway. Problema. Como é que a gente resolve isso? É aqui que entra a arquitetura hexagonal, né? Então, o use case ele vai ter um port, que é uma interface bastante similar com o que a gente, da mesma maneira como a gente resolveu o problema aqui do framework driver e do interface adapter para o gateway, vai ser como a gente vai resolver aqui do use case para o gateway, né? Então, assim, o use case ele vai conhecer uma interface, um contrato, dizendo assim, cara, alguém vai me fornecer um gateway de Pokémon. Como ele é implementado, aí é problema de quem vai implementar, mas eu vou precisar de um contratinho que vai ter essas regras aqui, a partir daqui eu executo e essa implementação concreta ela vai entrar como uma inversão de dependência também, da mesma maneira como vocês já viram nas aulas anteriores. Então, a gente vai resolver nesse momento justamente esse problema aqui para deixar a arquitetura limpa, bonitinha e fazendo uso da arquitetura hexagonal agora nesse momento. Tá? Temos o use case. Esse use case ele vai precisar de alguma coisa que não seja concreta. Então ele vai precisar de uma interface. Primeira alteração que eu vou fazer então, esse cara aqui é de infra, né? Aqui camadinhas verde e azul são lá de infraestrutura. Então esse cara aqui vem para infraestrutura. Eu vou criar um pacote chamado gateway. Esse gateway aqui vem para o pacotinho gateway. Tá? HTTP client agora não faz parte aqui da aplicação, porque quem consome HTTP client são os gateways. Ele que tem então ele não vai lá na aplicação buscar alguma coisa. Então esse cara pode vir para cá. Eu vou criar uma nova pastinha aqui, vou chamar de HTTP, onde o HTTP client, a nossa interface adapter, vem aqui para dentro e o Axios, que é HTTP, vem aqui para HTTP também. Tá quebrando tudo, questão de import. Vamos lá. Esse cara aqui foi para dentro de HTTP agora. Esse cara aqui foi para dentro de infrastructure e gateway. Tá. Esse cara aqui deve estar com um import errado também. HTTP client, aliás, o Pokémon Gateway, ele não vai lá na aplicação agora. Ele vai aqui, ele volta no pacote e vem aqui na infrastructure HTTP client. Nice. Deixa eu pedir para ele fazer um import aqui para mim. Isso, eu já estava na infrastructure. Ok, arrumei os imports. Os testes estão passando. Não preciso de testes novos para isso, porque eu estou refatorando apenas. E tem alguma coisa errada aqui ainda. Interessante, eu vou reiniciar os testes depois. HTTP Client, agora que eu estou aqui no Axios, ele é direto aqui na minha raiz. Deixa eu cancelar esse run aqui e rodar os testes novamente. Tudo passando conforme o esperado, né? Posso fechar. O Axios eu não vou nem olhar mais para ele. Eu estou aqui no use case. Aliás, a gente podia ter feito um testezinho para o search Pokémon use case, né? Que ele ia ter que retornar apenas o ID aqui. Tá? Vamos fazer isso então. Porque agora a gente vai estender esse use case. A gente vai fazer isso aqui. Então nós temos um folder chamado use case. Nós teremos aqui um arquivo chamado search Pokémon.test.ts. E qual vai ser o único teste aqui? Vai ser should return Pokémon's ID async function. Ele vai ser aqui então const. Nós vamos ter que ter um gateway que é do tipo search Pokémon gateway. Faltou uma coisa, hein?
Desculpa, galera. Esse cara aqui ainda acessando coisas de infraestrutura não está certo. Eu fiz toda aquela faturação porque eu queria chegar aqui. Aqui no application eu vou ter um cara que eu vou chamar de gateway. Pode ser gateway aqui. Ou ele podia estar dentro do use case, porque o use case consome direto aquele cara. Podia. Eu acho que eu vou colocar aqui dentro do use case então. Então eu vou ter aqui uma interface que eu vou chamar então de search Pokémon gateway.ts. Tá? Deixa eu, esse teste aqui, deixa eu tirar ele porque não faz sentido ainda. Tá. Uma alteraçãozinha ainda antes de continuar a implementação, eu vou chamar esse gateway aqui então. Opa. Esse gateway de infraestrutura, como ele é um gateway lá da Poke API, eu podia até chamar ele de Search Pokémon Gateway Poke API, por exemplo. Tá? Isso aqui especifica bem que, cara, esse gateway aqui específico está indo nessa API específica aqui. Colocar o nome da implementação final que você está usando é uma questão de puramente gosto. Eu podia chamar de qualquer coisa aqui. Né? Se eu acho que nunca vai mudar a fonte de dados disso aqui, vai ser sempre Poke API, eu podia chamar um gateway REST, um gateway HTTP, então eu podia chamar do que eu quisesse. Como ele tem um HTTP client, eu acho que eu vou chamar de gateway HTTP isso aqui. Tá? Então aqui muda o nome dele para HTTP, provavelmente vai quebrar um pouquinho de lugar aqui, então isso aqui virou um HTTP, o que mais que usa? Eu vou dar rodar de novo aqui pra gente garantir. Toda vez que eu renomeio um arquivo aqui, eu tenho medo de ter quebrado alguma coisa. A falta de um compilador, né? Aí, ó. Tá. O que acontece? Esse HTTP, ele vai implementar aquele search Pokémon Gateway, que está lá na application, né? Esse cara aqui, que ele não existe ainda. Export default interface search Pokémon Gateway. Gateway. Aqui provavelmente agora eu consigo fazer o import. O import dele está aqui e ele tem um método que ainda retorna um number, a gente vai chegar lá. Então está corretamente o contrato implementado aqui e agora o nosso use case não depende mais de um cara lá na infraestrutura, ele depende de uma port e essa port reside aqui na application. Olha que lindo. Aqui na aplicação nada mudou, porque esse cara aqui ele é ainda do tipo genérico, né? Então ele é um Search Pokémon Gateway do tipo genérico. Não é? Aqui na view ele nunca consegue importar, mas a gente tem aqui, ó. Import, deixa eu copiar isso aqui from application use case barra gateway. Perfeitamente. Use case, recapitulando, depende de um cara da application, que por acaso é um port da arquitetura hexagonal, e a sua implementação está lá na infraestrutura, né? Esse cara aqui é o cara que sabe como é que busca esses dados fisicamente mesmo, né? Aqui o use case sabe que, alguém vai me fornecer isso, alguém vai se virar para me dar isso aqui. Rodando uma última vez aqui, então, só para garantir. Tudo passando lindamente, mas agora sim a nossa arquitetura bem desenhadinha. Olha aqui. O que é de infraestrutura está em infraestrutura, o que é de aplicação está na aplicação, aqui tem um gateway, aqui tem o framework driver dizendo que está usando o Axios para fazer requisições HTTP, aqui tem um domíniozinho rico, aqui tem o use case que está muito coladinho com ele aqui, ele precisa de um gateway para conseguir retornar isso aqui, e
a gente conseguiu implementar uma arquitetura limpa, bonita, utilizando um domínio rico, utilizando arquitetura hexagonal e por aí vai.